Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que foi o final de semana de vocês? E como é que vocês estão? Se divertiram? Se deram prioridade? Usufruíram maravilhosamente do tempo de vocês? Isso para quem não trabalhou o final de semana, né? Para quem trabalhou o final de semana, fez o seu trabalho de um modo diferente, porque afinal de contas é final de semana. Alguns setores trabalham dobrado aos finais de semana, né? Principalmente o setor de alimentação. Mas você tem como compensar ao longo da semana, né? Seu dia de folga está em algum lugar na semana, né? Shimada hoje saiu para almoçar com o meu filho do meio e a minha nora. Na volta nós fizemos uma longa caminhada, eu adoro caminhar. O dia estava lindíssimo, gostoso. Eu adoro caminhar para sentir a natureza, ou pelo menos aquilo que nos é permitido usufruir dela, né? A poluição visual que sempre está tentando nos roubar o olhar, desviando o nosso foco de anúncios. Tem anúncio para todo lado, né? Dentro da internet e fora dela. Quanta gente deveria aproveitar para olhar o céu. Com esses ventos, o céu fica muito mais limpo. O azul único do céu volta. Ah, quem esteja reclamando muito e muito dos ventos, né? Há também muita poluição sonora, é buzina, é um excesso de carro, inclusive final de semana, escapamento aberto, quer dizer, pequenos prazeres de uma caminhada, como ouvir os próprios passos numa calçada repleta de pedrinhas, não é possível. Tanto barulho externo. E aí, né? Então eu aqui me preparando para fazer as minhas unhas e liguei a TV para ter um som ambiente, né? Ver sobre o que estão falando, o que está rolando na sociedade. E ao mesmo tempo estava lembrando das minhas reflexões durante a caminhada, de como é difícil comungar com o pouco de acesso que temos com a natureza, né? E aí, quando eu liguei a televisão, estava falando sobre o clima, o ninho, as ventanias, todo o caos que isso resultou. E também lembrei que eu tinha que vir gravar a mensagem da semana, né? Falam das ações, dos movimentos, das reações do planeta como se ele fosse cruel, como se ele fosse o vilão do dia a dia. Ninguém muda de lado com a natureza ou com o planeta, né? A escassez de empatia. Nós moramos no lugar certo, nós moramos adequadamente, nós respeitamos este planeta quando nós vamos morar, quando vamos viver, quando vamos fazer tudo o que fazemos. É tão fácil culpar a natureza, né? E o planeta é um ser vivo. É um ser vivo.
Nós vivemos nesse ser vivo gigantesco como se fôssemos piolhos, parasitas, predadores que somos, né? E achamos que a ação da natureza ou é um evento maligno ou é a fúria divina. Não. Não. Nós não mudamos. Nós não mudamos nada. E o planeta precisa se dar prioridade. O planeta vive sem a raça humana. A raça humana vive sem o planeta? Pois é. Lá no feed aparecem muitos e muitos vídeos, não sei porquê, de pessoas que se dizem ligadas à espiritualidade, acrescentando mais angústia em pessoas que têm depressão, ansiedade, que ficam buscando um sentido para a vida, uma razão para acordar todo dia. Com discursos assim de nível apocalíptico, né? Isso é tanto contraditório, porque todos nós que nos envolvemos com a espiritualidade, ouvimos dela tudo relacionado aos 3 pilares, por exemplo, do dom da profecia. A espiritualidade sempre nos traz consolo, edificação e exortação. Ela não acrescenta peso ao nosso espírito, ao nosso corpo, à nossa alma, não. O mundo não vai acabar. Há o risco da civilização humana acabar. Por quê? Porque ela não muda. Pouquíssimas pessoas buscam resgatar a própria humanidade. E esse resgate da humanidade possui um reflexo bem interessante. A interação com este planeta. Porque enquanto a essência se relaciona com a espiritualidade, o animal bípede se relaciona com a natureza quando ele está num trabalho de colaboração com uma essência dominante. Eu tô com vontade de vender a minha TV. Eu já não uso rede social. Eu já não gosto de ficar acessando feed de lugar nenhum. Eu já não leio mais notícia, jornal. Por quê? O poder oculto. E esse poder oculto, não pense vocês que é um diabo, servos de um diabo, ou a fúria divina, não. É tudo o que o próprio ser humano como animal na dominância produz. Resultado de escolhas daqueles que vivem pela ganância, pela ambição, pelo poder, pelo dinheiro. Tudo isso vai passando por cima de tudo que é vivo em prol das próprias satisfações imediatas, né? É difícil ter em quem confiar, não apenas no nosso meio de convívio, né? No geral, em qualquer setor. É difícil hoje em dia confiar numa empresa, confiar que o produto que ela está anunciando é realmente aquilo que ela apresenta com a intenção que ela diz ter. E supostamente ela diz se importar conosco. É difícil confiar num veículo de notícia
Porque qual é o real interesse em se dizer o que se diz? Qual o real interesse em noticiar tudo que é noticiado? É que nem, por exemplo, esses telejornalismos logo de manhãzinha. Gente, não assiste isso quando você acorda, enquanto você está se arrumando para ir trabalhar, por favor. Tem mais coisa ruim, mais desgraça do que alguma coisa boa. Ninguém precisa começar o dia sabendo quantas pessoas morreram nessa madrugada, quantas foram assaltadas, em quantos por cento está a criminalidade nas regiões do estado onde você vê. Assuntos desnecessários para o começo do dia, né? Também no começo do dia nós não precisamos ouvir as teorias fabulosas, apocalípticas de prenúncio de total desgraça. O planeta se voltando contra o ser humano. O planeta não está se voltando contra o ser humano. Ele está se autoprotegendo de nós também. E de todas essas escolhas que fez com que todo esse desequilíbrio climático fosse possível. É estranho. Sábado eu estava na loja com meu filho mais novo. Nós íamos almoçar com uma das minhas consulentes, querida Stephanie. Espero que você esteja bem. E o Bochecha, nosso pequenino, estávamos lá almoçando, conversando, nos divertindo com o bebê. E nesse sábado aconteceu algo interessante. Todos os cães que passaram, seja de rua, seja com seus donos, paravam na porta da loja para cumprimentar a gente. E aí eu estranhamente tive um pensamento similar a tudo isso que eu disse. Qualquer cãozinho que para na porta da loja para cumprimentar, para abanar o rabinho, para ganhar um carinho, é confiável. Nós podemos ser recíprocos. Nós não podemos mais fazer a mesma coisa com humanos. Eu nasci numa época onde o comportamento era totalmente diferente. As pessoas tinham vergonha de mostrar o lado negativo delas, o lado que gera mal. Hoje em dia é tudo tão escancarado, tudo tão de qualquer jeito, né? E aí eu me lembro de tantos e-mails que eu já recebi aqui no canal questionando as visualizações e ninguém quer saber desses assuntos. Eu sei, eu sei. A maioria das pessoas não querem saber desses assuntos. Há uma minoria que é especial. Há uma minoria que irá sobreviver. Saibam vocês que essas pessoas que buscam a evolução como espécie humana, como ser espiritual, são essas que vão tornar possível os nossos descendentes, independente de que tipo de civilização vai surgir. Há uma seleção natural de indivíduos dentro da espécie humana.
pessoas especiais, pessoas que desenvolvem o intelecto, a própria espiritualidade, o indivíduo dentro da sociedade, dentro de uma família, dentro de um coletivo, fora dele. Aquele tipo de pessoa que ela não é simplesmente o que vemos quando ela está diante de nós. Quando nós damos as costas, ela é aquela mesma pessoa, me entende? Então tá. É por essas pessoas que esse canal existe. Shimada já fez oração, já marcou, abriu aleatoriamente, né? A Shimada, ela nunca lê quando ela marca, né? Eu vou começar a ler, para mim não ficar assim com essa insegurança de ai, a introdução não vai bater com a mensagem. Pode acontecer, né? Mas essa introdução, ela não precisa necessariamente ter que bater com a mensagem que está aqui. Eu acho que isso acontece para que vocês percebam que nem tudo que eu falo é de mim. Eu não sou essa pessoa assim tão dotada de alguns conhecimentos. Há assuntos que eu passo a estudar depois que eu gravo o vídeo, sabia? Há assuntos que eu aprendo enquanto estou gravando o vídeo. Tipo uma ficha que cai, sabe? Eu acho que esse vídeo não vai ter introdução. Vamos ver? Como sempre, são 2 mensagens e 2 confirmações. A primeira é saber viver. Sabe uma coisa interessante nessa minha reflexão toda? Quer saber o nível de real relacionamento que o indivíduo tem com o planeta, com a Mãe Terra, com Gaia, com a natureza? Quando você tem uma relação estreita com o planeta Terra, você respeita o seu relógio biológico. Quando você respeita o seu relógio biológico, desencadeia-se uma série de necessidades que o corpo pede, mas essas necessidades são única e exclusivamente do indivíduo. Não entra no padrão, mas ao mesmo tempo cria-se um padrão. Por quê? Isso é observado em animais que vivem em grupo. Eles têm hábitos semelhantes, mas cada indivíduo de um bando, ele funciona no tempo dele. Com o animal bípede humano não é diferente. Só que o ser humano, ele tem a pseudo-racionalidade, né? O ser racional. Um dos padrões que deveriam existir e ele foi quebrado, comprova que a pessoa realmente tem uma ligação com o planeta Terra. Veja bem, cada indivíduo, como indivíduo, ele deve quebrar padrões. Ele tem que desaprender e desconstruir. Por quê? Como indivíduo, você é único. A tua vida só você pode viver e você vai fazer isso do seu jeito, de acordo com a pessoa que você é.
Quando você está inserido dentro de um coletivo, para que o coletivo tenha um nível de ordem, de respeito, de fluidez, é necessário alguns padrões. É como um bando de qualquer espécie de animal. Esses padrões é para o coletivo funcionar em cooperação coletivamente, mas como indivíduo não deve haver padrões, porque o teu caminho só você pode trilhar, a tua vida só você pode viver. Conseguem compreender isso? Ótimo. A comprovação da relação com o planeta Terra é o seguinte: as pessoas se alimentam de alimentos de época, de estação. É interessante refletir sobre isso, porque o planeta, ele é farto, ele é rico, ele produz muito bem para as nossas necessidades. Em cada ponto do planeta, um determinado alimento se difere de um outro país, por exemplo, de outra região, porque naquela área, o coletivo que vive ali necessita de determinados nutrientes devido a clima, região. Vocês estão me entendendo? Vamos dizer assim, o urso polar, ele é branco e ele tem um determinado tipo de alimentação. A alimentação dele é um padrão, porque é encontrado no seu habitat natural, e a sua cor branca reflete o seu habitat natural e o clima desse habitat. Existe o urso pardo, existe o urso preto, existem vários tipos de urso. Eles têm semelhanças na alimentação, mas na verdade é no hábito. Eles moram em regiões diferentes, por isso eles têm cores diferentes. Todos eles são ursos, mas um urso é diferente do outro dependendo de onde é o habitat natural. Então eles vão viver de modo um pouco diferente. Dentro do coletivo humano é bem assim. É como se cada um fosse um tipo de urso de determinado habitat natural. Na tua realidade, o teu habitat natural é só teu. O problema não está nos padrões, o problema é você seguir um padrão que não foi você quem criou. A tua vida precisa de um padrão criado por você, de acordo com o modo como você enxerga e interpreta o mundo, conforme o teu relógio biológico funciona, conforme o teu corpo pede determinadas necessidades, conforme você interage com tudo. Quando você está no meio do coletivo, você não anula o seu padrão. É como se você se adaptasse ao padrão do coletivo, mas isso não tem relação com usar máscara social. Algo no pensamento mudou que faz crer que cada um se adapta ao padrão do coletivo. Isso fez com que cada um anulasse o próprio padrão. Estão me entendendo? Assim, ficou fácil o condicionamento e a manipulação. A ideia enganosa de que você precisa se adaptar ao coletivo, à sociedade, não. Porque se você acreditar nisso, literalmente, você anula o próprio padrão.
Se você é único, a tua vida será única, o trajeto no seu caminho será único. Ninguém terá da mesma forma, não será igual. A partir do momento que você precisa ou você é exigido, cobrado, seja de que forma for, mas você é de alguma forma manipulado a viver inserido num coletivo, desencadeia primeiro uma anulação do seu próprio padrão. E o ápice disso, que continua evoluindo, é essa necessidade de exposição pública, de aprovação alheia, de aceitação. Estão me entendendo? Eu só li o título. Vamos ler o resto da mensagem para entender o que é isso, tudo que eu tô falando, né? Saber viver. De todas as ocasiões, deveríamos beber o néctar de Deus ao invés do veneno do ego. Obviamente que, principalmente quem chega aqui a primeira vez, quando ouve beber o néctar de Deus, já associa algum papo religioso ou de algum grupo espiritualista, né? Não, tá? De todas as ocasiões deveríamos beber o néctar de Deus, ou seja, a bebida que a espiritualidade tem a oferecer para a essência, a água viva. Entende? A centelha está em você, ou seja, Deus está em você. Então, de todas as ocasiões, deveríamos beber o néctar de Deus, o néctar da centelha, o néctar da espiritualidade, ao invés do veneno do ego, ou seja, o veneno do animal. O que é o veneno do animal? Os frutos da carne. É toda maldade autodestrutiva que o animal gera quando ele está na dominância. E sim, Shimada não vai cansar de repetir esses termos, porque por incrível que pareça, é muito difícil desassociar você do animal. Compreender que você não é esta imagem, este corpo, você é quem mora dentro. O teu corpo, ele ganhou a dominância quando você passou a acreditar que você é a imagem refletida no espelho, não é? Beber o néctar de Deus, por exemplo, sabendo-se que Deus está dentro de você, porque Ele é a centelha e a essência é o veículo da centelha, beber esse néctar é fazer como o inverso de uma fonte. A fonte, ela flui para fora, né? É mergulhar para dentro em vez de ir para fora. Beber o néctar de Deus é ir para dentro. E eu não estou falando de se transformar numa ostra. Não estou dizendo para se fechar para o mundo. Não é isso. É olhar para dentro. Nós falamos sobre isso aqui no canal, né? A introspecção, a meditação, a contemplação, a reflexão, tudo isso fortalece, dá autonomia para a essência e permite com que ela venha de dentro para fora, ela se manifeste fora. O veneno do ego, ele pega o espírito que ele mesmo produziu e cria uma muralha, trazendo coisas de fora para dentro e impregnando no espírito. Impede o
o acesso da essência para fora. O animal, ele tem esse apetite voraz por poder, porque o animal acredita que ele é um Deus. Por quê? Porque ele criou o espírito, a falsa alma. O espírito é uma alma falsa. O espírito é uma alma, entre aspas, criada pelo animal. Você é o que está mais fundo. Houve a confirmação? Eu não tô entendendo nada, pra falar a verdade, mas ao mesmo tempo eu tô. Mas a espiritualidade não se contradiz, não é? Além da superfície. Tu és a fonte de todas as coisas. Que possamos sair da margem e penetrar na fonte. Que possamos sair da margem e penetrar na fonte. Papai é a fonte original, a fonte de todas as coisas. Por isso está aqui. Tu és a fonte de todas as coisas. Como assim, né? É uma metáfora estranha, muito usada, acho que há milênios, né? A fonte original é o Supremo, é Deus. Cada religião, cada crença, cada vertente vai dar essa fonte um nome. Aqui no Ocidente se usa muito Deus, né? Mas é tudo a mesma fonte. Quem é Deus? A vida. Não é à toa que se usa em alguns conceitos o termo fonte de vida. É uma dica. A fonte de vida é a fonte de todas as coisas. Por quê? Porque é óbvio, não é? É por isso que tudo vem dele. Quando vamos lá estudar Gênesis, no 7º dia, ele olhou para tudo que ele fez e ele considerou que tudo era muito bom. Ou seja, sim, todas as coisas vêm dele, da vida. A fonte de todas as coisas é a fonte de vida. Tudo que está vivo carrega a centelha divina, ou seja, a vida. Quando você está à margem, significa que você é puramente um animal. A margem é isso aqui. Penetrar na fonte é entrar. Vamos dizer assim. A essência e a centelha, você e papai. Como que é? Como seria uma metáfora? O seu corpo é aquela fonte no meio da praça. A água que jorra dela é papai. Entendeu agora? Eu sei que tem gente que entende. Shimada deixa tudo bem explicadinho para não ter mal entendidos, né? Embora a espiritualidade não se contradiga. Mas como às vezes a Shimada fala errado, é bom ela esmiuçar bastante, né? Mas deu para compreender, não deu? Isso porque vocês chegaram num ponto, como a minha queridíssima escrita Aninha, vocês já estão no ponto de começar a lembrar. Principalmente vocês que começaram lá atrás a jornada de autoconhecimento, estão mais conscientes de que estão numa jornada de autoconhecimento.
vocês estão na fase de começar a lembrar quem vocês são, o que vocês estão fazendo neste mundo, qual é o propósito de vocês. Vocês entendem o que eu estou dizendo. Isso em algum momento já passou pela mente de vocês, mas quando vocês vão procurar uma outra vertente, uma crença, um grupo que pense da mesma forma, vocês não encontram. Aí fica pensando que isso é coisa da tua cabeça. Não, segue a tua intuição. A intuição que está do lado esquerdo do cérebro, ela está muito conectada com o nosso interior. Ela possui uma ponte que permite muitas vezes a essência de se comunicar conosco. Essa comunicação, ela sobe lá do inconsciente para o consciente. E normalmente isso acontece quando nós dormimos e sonhamos. Entende? De tema em tema, de vídeo em vídeo, de explicação para explicação, vocês vão montando um gigantesco quebra-cabeça. Tudo vai começar a fazer sentido para vocês. Vou ver a segunda mensagem. Oportunidades espirituais. A cada instante que passamos, temos a oportunidade de transcender o ego. Incrível, né? Veja que aqui, a cada instante que passamos, temos a oportunidade. Isso está relacionado à escolha. Tudo na tua vida, todos os seus movimentos acontecerão a partir de uma escolha. A maioria das pessoas escolheu e continua escolhendo sepultar quem de fato é. Quando alguém se autoanula, se poda e permite que outras pessoas façam isso consigo, é um reflexo do sepultamento da essência, um trabalho que impede a essência de fluir de dentro para fora. A maioria das escolhas que fazemos ao longo do dia não atende apenas à satisfação imediata do animal. Vai criando um distanciamento e um muro que impede a essência, quem você é de fato, de se manifestar nesse mundo. Daí o uso da palavra transcender o ego. A essência, você, transcende o ego, transcende o animal, você domina sobre ele. O animal não tem deixado. Aí o que acontece? A intenção principal da essência, quando ela flui, o primeiro objetivo dela é adestrar o animal. Ela vai cativar o animal e adestrar ele. É por isso que Estimada sempre repete: a sua vida só você pode ver, o teu caminho só você pode trilhar. Então, os padrões na tua realidade, eles devem ser criados por você e não determinados pelo mundo externo. É como a tua rotina. A tua rotina, ela precisa acontecer de uma forma, mas a sua rotina precisa colaborar com o funcionamento do teu relógio biológico. Ambos têm que ser observados para que haja equilíbrio no corpo, no espírito e na alma. Entende? De 10 a 5 horas você tem que trabalhar. Então, isso
está inserido na tua rotina. Só que, como você vai viver antes do trabalho, durante e depois do trabalho, deve ser de acordo com o teu padrão, não com o que os outros determinam. A partir do momento que você foi aprovado para trabalhar em um lugar, é porque você tem algo que agradou, você tem um diferencial. Então, você pode crescer nesse lugar sendo você, não deixando de ser você, porque senão, dentro de um bando, você se torna mais um igual a todos os outros, fazendo as mesmas coisas repetidamente. E as pessoas bem-sucedidas, elas furam a bolha, elas quebram padrões, elas vão além. Tá fazendo sentido? A cada instante que passamos, temos a oportunidade de transcender o ego. Basta você querer. É uma escolha sua. É por isso que, estimada, não fica forçando nada aqui. Tipo, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Deixa pelo menos um coraçãozinho. Faz uma... Como é que chama esse coraçãozinho de doação que tem aqui embaixo do vídeo, né? É um pé nos lugares baixos, quando fica ouvindo essas coisas nos vídeos, né? Chato. Não, você faz o que você quiser. Você chega até aqui. Eu cansei de ouvir. Você já falou pra caramba. Depois eu assisto o resto. Ótimo. Eu concordo com você, mas não nessa parte. Ótimo. Eu não vou logar só pra curtir você, mas eu curti. Ótimo. Eu não quero comentar porque eu não tenho nada pra dizer. Ótimo. Tem que ser assim. Ninguém pode mandar em você. Você tá entendendo? Você nasceu livre. As pessoas estão mandando umas nas outras, estão mandando na vida das pessoas, controlando a vida das pessoas. Vocês não vão mais aceitar isso. A sua vida você vive do jeito que você quer, porque é a tua vida. Vamos ver a confirmação? Verdadeira destruição. Qual que é a verdadeira destruição? A destruição deve ser consciente e amorosa para termos o apoio de Deus. Essa coisa de destruição deve ser consciente é tipo arrependimento, se permitir acrescentar para a tua evolução. É todo um mecanismo que favorece que a sua consciência se expanda. Porque, afinal de contas, veja só, quando a Shimada fala a essência na dominância, a Shimada está falando a consciência na dominância. As pessoas se enganam sobre a questão consciência e inconsciente. A grande maioria das pessoas se movem pelo mundo pelo inconsciente. Elas não estão conscientes. Para que a essência esteja na dominância, o indivíduo precisa ser consciente. Agora vocês entendem tudo que foi falado nos outros vídeos? Quando você é a pessoa movida pelo inconsciente, quem está mandando no pedaço é o animal. E você não é o animal. O animal é o seu carro, seu veículo, seu cavalo. A destruição deve ser consciente e amorosa, ou seja, a essência essa palavra destruição aqui, ela abre
vários significados e várias linhas de pensamento, tá? Várias reflexões. Olha que estranha a frase. A destruição deve ser consciente e amorosa. Você não tem que matar o seu ego. Você não tem que matar o animal. O seu animal tem que entrar num trabalho de colaboração com a essência. A essência compreende o animal perfeitamente. Por isso que ela é amorosa. A destruição é do que separa animal da alma, o que separa consciente do inconsciente. Se você quer saber o que é yin e yang, o que é luz e sombra, é consciente e inconsciente. Se nós formos analisar o padrão de comportamento da maioria, a primeira impressão que dá é que realmente estamos próximos do final desta civilização. Não há assim à primeira vista uma boa perspectiva para que uma mudança ocorra. E eu vou dar um exemplo. Apareceu uma cliente sábado na loja. Ela foi dar uma olhada em alguns celulares que ela estava querendo comprar. E ela estava com a sobrinha. E a sobrinha bateu o olho no celular e ela queria. Aí eu preciso porque eu quero fazer meus vídeos e o meu quebrou. A criança, ela tem 9 anos somente. Ela tem um problema que eu consegui observar ali na interação, né? Ela tem um problema com a mão, tudo cai da mão dela. Tudo que ela pega, tudo que ela segura, acaba no chão. E aí o que acontece? Acho que foi a segunda vez que ela conseguiu quebrar a tela do celular. Porque o celular vive caindo. E aí ela achou que ela merecia um celular novo. E a tia estava explicando, não é assim. Você precisa aprender a dar valor para o que você tem, cuidado que você tem para merecer algo melhor. Não estou falando nada aqui nesse tema relacionado à meritocracia, tá? No caso, esse foi o discurso da tia com a sobrinha. A menina só tem 9 anos, né? Mas ela estava se comportando como uma adolescente mimada. Ela queria porque queria. Aí a tia disse, não. Se eu comprar um celular desse, eu vou comprar para mim, você fica com o meu. Ela não aceitou. Ela fez cena, ela começou a olhar feio. E aí o que me chamou a atenção é o padrão de comportamento na reação dela. Uma menina de 9 anos, que é uma criança ainda, não deveria estar se comportando como uma adolescente. Outra, que o modo como ela reagiu não é típico dela, não é da natureza dela, é algo aprendido por influência. Hoje em dia, nós não podemos mais dizer que a culpa é dos pais, necessariamente. Por quê? Porque eu já vi em outras crianças o mesmo tipo de reação. E sabe aonde eu vejo a fonte desse comportamento que está se tornando padronizado? Internet. Vídeos na internet. Vídeos onde crianças pré-adolescentes e adolescentes assistem. Pseudos criadores de conteúdo que, por exemplo, tem muitos vídeos, inclusive aqui na plataforma, de rapazes que são LGBT, né? Então, eles criam um personagem e apresentam uma série de vídeos assim que seria para entreter e humor, né?
Por eles serem LGBT, eles têm um comportamento típico, né? Então, às vezes, eles usam uma fantasia de que são uma garota, outras vezes de que é o pai. Eles mesmos fazem a variedade de personagem deles. Só que é um homem, por exemplo, muitas vezes se passando como mulher. Quando é assim, a maioria dos vídeos e o tempo todo que o vídeo rola, os comportamentos desses personagens é agressivo, é snob, é provocador, é intriguento e sempre naquele padrão que eu estou observando em várias meninas. Que é alguma coisa estranha, né? Meninas estão copiando trejeitos de personagens criados por meninos que fazem vídeos na internet. Aí você fica meio confuso porque a menina, ela tá se comportando como se ela fosse uma LGBT, ou seja, como se ela fosse um menino que descobriu a sua sexualidade, mas ela ainda não tem idade para essa definição. Estão me entendendo? A única coisa que poderia salvar essa civilização é que as gerações mais jovens, ou seja, as crianças, elas começassem a receber agora um tipo de instrução que pudesse salvar o futuro da civilização humana. Você sabe o que as crianças estão recebendo agora? Porcaria intelectual. Intelectual entre aspas. Cultura inútil. E o excesso com que elas estão recebendo isso é tamanho que isso está alterando o comportamento padrão de cada fase da vida. Ou seja, uma criança de 9 anos acredita que é adolescente e nela não respeita mais os mais velhos. Seja mãe, seja pai, seja tia. Elas estão se comportando como personagens de internet. Aliás, vou deixar uma coisa bem clarazinha aqui. Quando eu cito esses rapazes que fazem esses personagens nos vídeos, eu não estou falando nada relacionado a gênero. Esses rapazes são explicitamente, assumidamente LGBT. Então, eles ficam mais à vontade em criar esses personagens, onde às vezes o personagem é homem, às vezes o personagem é mulher. Só que as crianças parece que não estão entendendo isso. Aquele personagem que se mostra mulher não tem um comportamento de mulher. Vamos resumir tudo no seguinte. A internet está apresentando um padrão de comportamento para meninas de adolescentes rebeldes e mimadas, como se isso fosse um padrão. O excesso de tela já fez com que esse tipo de padrão estivesse explícito no comportamento de muitas meninas. E aí? O indivíduo não sabe cuidar de si próprio. Como que ele pode acreditar que ele pode gerar alguma mudança benéfica no coletivo? O único modo de mudar os rumos da civilização humana é trabalhar nas crianças agora. E as crianças, elas têm uma nova babá. Ali para os meus 10 anos, a babá era a televisão. Depois, muitos anos depois, a babá passou a ser a internet. Outros anos, e a babá agora é um aparelho de celular.
Os adultos, eles estão, parece, a maioria, né? Nada que pode ser generalizado, mas a maioria dos adultos parecem preocupados em resgatar a adolescência perdida. Tudo que eu não vivi na adolescência e no começo da juventude, eu vou buscar agora. E cada um tem que viver a sua fase de acordo. E isso não é papo conservador e moralista. Cada fase de vida vai trazer algo para você, inclusive no seu corpo, no seu intelecto. É como, por exemplo, toda mulher, quando ela engravida a primeira vez, ela vai sofrer entre aspas, né? Ela vai passar por uma transformação hormonal, física e intelectual. Assim, do primeiro ao último mês de gestação, a mulher ela vai passar por uma transformação tão incrível, e isso condiz muito bem com a fase de vida onde ela pôde engravidar. A mulher ela resolve engravidar depois dos 40, não vai ser tão simples, né? Nem para levar a gestação até o final, nem para trazer um bebê ao mundo e nem para criar um bebê. A energia é outra, o corpo está em outra fase, as necessidades cotidianas são outras, sabe? Quando dizemos respeitar a si mesmo, isso inclui-se também respeitar cada fase da vida. Como é que você vai saber curar o teu luto, né? Vivenciar o seu luto devidamente, sem que ele se transforme numa patologia, se você não respeita as fases da sua vida, você não, e consequentemente você não sabe deixar ir, inclusive o passado, o que foi, foi. Eu não sei qual que é o título que eu vou colocar nesse vídeo, embora saber viver me chame bastante atenção, porque realmente todos nós estamos precisando aprender a viver, porque até então a maioria de nós sobrevive. É por isso que eu chamo esse veículo de animal. O animal na natureza, ele vive instintivamente. E o instinto dele está focado na sobrevivência. O ser humano não está neste mundo para sobreviver, é para viver. Porque através do viver há um aprendizado necessário. Quando nós vamos observando o efeito cascata, de lá do começo da jornada de autoconhecimento, de lá dos dos temas mais antigos, e vamos vendo o efeito cascata, é como se nós pudéssemos voltar a fita, regredir no tempo e conseguir enxergar passo a passo de que forma cada um de nós foi sendo padronizado, condicionado, manipulado. O que eu fiz hoje, né, mamãe, vamos almoçar fora. Tá, vou me arrumar. Fomos. Aquela monte de gente. Ai, tava assim de gente. Eu descobri porque eu não gosto de multidão, né? Eu leio todo mundo. A pior coisa que tem para um hiperempata é ficar vendo a vida de pessoas que você nunca viu e nunca mais vai ver, né? Ler a energia delas.
e ler o animal também, né? É muito desgastante. E aí a gente tomou muito sorvete, claro. Shimada ama sorvete, é uma invenção incrível. E fomos caminhando para casa. Tem gente que acredita que isso é viver. Isso é usufruir a vida, usufruir o tempo, usufruir dos recursos que você consegue. Quando você sobrevive, você não pode se dar o direito de comprar um sorvete, de escolher um lugar para você comer fora, de você comer fora quando você quiser. Por quê? Porque o sobrevivente, ele precisa contar todo o dinheiro que ele ganha e direcionar para coisas específicas. Isso é sobrevivência. É como você ir acampar fora, levar uma quantidade de alimento específica para cada refeição, para cada dia que você vai estar acampado. Acontece um imprevisto, você não consegue voltar na data. E todas as suas providências, elas foram contadas para dias específicos. Se acontece um imprevisto, você não pode voltar na data prevista, você vai passar necessidade. Quando você consegue voltar para casa, apesar disso, você sobreviveu. Etimologia das palavras, né? Sobreviver não tem nada a ver com viver. Você está vivendo? Ah, mas eu almoço fora todo dia. Não, você não almoça fora todo dia. Almoçar fora é um mimo que a gente se dá. Você tem preguiça de preparar a própria marmita, a própria comida. Você não se dá esse carinho, essa atenção. Então é mais fácil pedir comida de qualquer lugar e achar que está comendo alguma coisa. Não. Nós precisamos começar a colocar os pingos nos is, entende? Valor é uma coisa, preço é outra. Amor próprio é uma coisa, vaidade é outra. Sobreviver é uma coisa, viver é outra. Você está sabendo viver? Quando uma pessoa sabe viver, ela irradia na própria vida a ponto de contaminar a vida de outras pessoas. Acontece uma influência muito positiva nas pessoas ao redor. Eu sempre vou usar o termo maioria porque se a maioria das pessoas soubessem viver, o mundo não estaria como está. Não estaria como está. Fez sentido para vocês? A mensagem da semana pede uma reflexão ao longo da semana sobre como estamos vivendo nossa vida. Como estamos vivendo a nossa relação com a espiritualidade e mais. Qual é a nossa intenção ao nos relacionarmos com a espiritualidade? E refletirmos também se nós estamos conseguindo nos lembrar quem realmente somos. Porque a partir do momento que a pessoa está muito preocupada com a opinião dos outros quanto à própria aparência, por exemplo, a pessoa ainda não saiu do lugar, né? O animal está reinando. Porque quem é vaidoso aqui é o animal. O animal precisa da aprovação alheia, precisa de Instagram. Aí eu vou tirar uma selfie e vou ver quantas curtidas eu vou ganhar. Quantas pessoas vão me visualizar. Ah, porque eu acho que eu tô legal hoje. Ah, essa foto vai ficar maravilhosa. E sobe lá na rede social e fica vigiando. Ai, 5 pessoas curtiram minha foto.
Olha quanto comentário, todo mundo me criticando, que máximo! Eu estou sendo vista. Enquanto isso, o mundo é maravilhoso, né? Wonderful world. Que mundo maravilhoso. Será que alguém está voltando a sua atenção para a maravilha dessa experiência? Eu lá na praça de alimentação do shopping, eu fiquei observando assim, nossa, quanta gente, tava lotado aquilo. É uma visão estranha para mim, sabe? O, o, Quando os animais na natureza, né, estão em bando, eles se reúnem para se alimentar, é algo interessante de se ver assim. Quando o ser humano faz isso, é estranho. Você vê aquele mundo de pessoas fazendo refeição, comendo. Eu sinto uma energia ruim. Consequentemente, eu imagino: será que tudo que eles estão comendo vai cair bem? Eles estão comendo alimento ou veneno? Porque dependendo do que você come, como você come, ou você está levando cura para o teu corpo ou veneno. Não importa se a comida é natureba ou artificial, sabe? Se você não mastiga direito, se você não tá com humor legal, se você não tá pensando em coisas boas, se você não tá rindo enquanto come, se você não está apreciando com seu paladar, com seus olhos, o que você está comendo, as chances daquela comida te fazer mal de alguma forma serão grandes. E não, isso não é para causar terror, isso é para entender o que é consciência. Ah, deve ser um inferno viver o tempo todo enxergando as coisas assim. Não, é a minha visão própria. É habitual. Eu não me forço a ver as coisas dessa forma ou eu não me obrigo a ter que ver alguma coisa. Quando é hábito, é tudo espontâneo, manifestação espontânea. Eu tenho consciência de que eu tenho um modo típico de enxergar as coisas. A maioria das pessoas, estando condicionadas, elas irão enxergar as coisas da mesma forma, a ponto de frequentar o mesmo lugar para se alimentar, sabe? O que este canal pode fazer, pode acrescentar positivamente numa sociedade onde todos os veículos de comunicação são usados para deixar todas as pessoas no estado que elas estão. Não há o interesse no seu progresso intelectual, espiritual, individual, profissional, familiar. Não há. Observa. Observa tudo no mundo externo e me diz se alguma coisa realmente está colaborando para que você seja livre e possa viver. É sobre isso a mensagem da semana. Não está muito agradável como a maioria das mensagens, né? Mas é que com o evento dos fortes ventos, tempestades que ocorreram principalmente no sul, no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, se pela semana inteira todos os veículos de notícias ficarem remoendo, jogando isso na cabeça das pessoas e ainda acrescentar que o estrago climático
que está vindo para nós será terrível, como se as pessoas se importassem, porque tem gente que mora em área de risco e ela não tá nem aí, ela vai continuar lá na área de risco. Por que noticiam isso? Para que as pessoas se protejam e saiam das áreas de risco? Não. É para deixar as pessoas no estado que elas estão, como? Jogando alimento no inconsciente, fazendo com que a sombra se transforme em escuridão e avance até engolir o consciente como se fosse um buraco negro. E a maioria das pessoas não está nem aí para isso. Como a minha mãe dizia, você não é todo mundo. A partir do momento que você está aqui vendo esse vídeo, é porque você se importa com você. Não faça o que todo mundo está fazendo. Siga a tua intuição. Respeite o modo como você enxerga e interpreta tudo. E na tua vida, no teu universo interior, que os padrões sejam simplesmente seus e não de ninguém. Tá bem? Desejo para vocês uma maravilhosa semana de muita reflexão, mas também de uma visão muito positiva quanto à própria vida, acreditando que, mesmo que a sociedade, o mundo externo esteja caótico, ruindo, a tua vida, que só você pode viver, não é obrigada a seguir esse padrão. Se mantenha longe disso, tá bom? Então tá. Espero ter ajudado de alguma forma. Nos vemos no próximo vídeo. Beijos na alma.